tudo bem com vocês? Ah, demoramos um pouquinho, né? Mas estamos aqui de novo, tranquilo, com o nosso convidado mega especial que eu prometi para vocês. Ele estava ajustando os aparelhos dele e também estava atendendo o nosso mestre, o Urandir. Então a gente tem que esperar, né? Quando fala que o Urandir está falando, a gente tem que parar para escutar, né? Então, o nosso convidado de hoje, ele vai se apresentar, mas eu tenho que falar um pouquinho dele. Não tem como, gente. Uma que eu sou apaixonada por ele já faz muito tempo. E quando eu cheguei em Dáquila, pela primeira vez, eu dei de cara com ele. Falei, gente, é hoje que eu me acabo. Aí cheguei para ele e pedi se ele podia tirar uma foto comigo. Ele, com esse sorriso mais doce do mundo, falou, claro. Eu me senti assim, né? É amor à primeira vista. Ele é muito querido. O Rafael Hungria, que é o nosso querido que vai falar hoje, ele é psicólogo, palestrante, pesquisador, é 3P. Ele é fantástico. E olha, gente, vocês não tenham dó dele, mas não tenha dó. Faça a pergunta, porque ele adora que joga milhões de perguntas para ele. Ele adora responder, tá? Com vocês agora, Rafael Hungria, muito obrigada, querido, pelo seu carinho de aceitar fazer a live no meu canal. Seja bem-vindo, Rafael. Boa noite. Boa noite, Sheila. É um prazer estar aqui no seu canal. Muitos chamam você de fofinha, né? Então, vou me acostumar já. Então, até eu chamei você aquele dia na primeira vez, falei com o Otávio, falei com você, fofinho, vamos tirar uma foto? Aí todo mundo falou, esse é o Rafael Hungria. Eu falei, eu sei que ele é o Rafael Hungria. Eu achava você muito sério, né? Parece que meio bravo, né? Aí depois eu conheci e falei, gente, que doçura, a sua simplicidade, o seu carinho com as pessoas me encanta muito, muito. O quanto você quer ajudar as pessoas. E o objetivo de Dáquila é esse, né? É um ajudar o outro. Rafael, conta para nós quem que é o Rafael, como é que ele chegou até Dáquila, como é que é? Olha, Sheila, minha trajetória, ela é muito interessante, porque até chegar em Dáquila, eu tive uma busca incansável de conhecimentos, tive muitas experiências em várias linhas de pensamento, escolas, de aprendizado humano. Como você disse, né? Eu tenho um lado meio sério, mas tenho um lado também muito brincalhão, às vezes amigo também das pessoas. Só que a minha característica principal é ser mais introvertido mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito solitária, no sentido de sempre estar me questionando, buscando no meu interior muitas respostas. E tinha muita dificuldade, como muitos de nós dimensionais diferentes, né, que não se encaixam nesse mundo, eu tinha muita dificuldade de socializar, de interagir com as pessoas, com o mundo. Então, desde a minha infância, eu nunca fui uma pessoa assim que conseguia ver sentido nas coisas. Eu não conseguia entender como que as pessoas buscavam tantas alegrias, tantos prazeres, tantas coisas para se preencher e eu não tinha necessidade daquilo. Eu gostava de ficar com a natureza, olhando para o céu. Então eu era um patinho feio. Eu não tinha muitos amigos, eu sempre tentava questionar tudo aquilo que tentavam passar para mim como conhecimento. Na escola foi a mesma coisa. Eu não conseguia aceitar certas doutrinações, né? Então eu sempre tive essa característica de ser um observador e sempre estava muito cauteloso em tomar decisões, em seguir por um caminho que não fosse aquilo que eu sentia que era o meu caminho. Isso desde a minha infância. Obviamente, quando chegou na adolescência, né, eu fiquei bem rebelde, porque eu não aceitava ordens, eu não aceitava o que os padres nas igrejas falavam, não aceitava muitas vezes o que minha família tentava impor para mim, eu não aceitava o que a sociedade
tentava trazer como doutrinação. Tive muita dificuldade, né, para começar a me conhecer diante dos moldes que o sistema estava impondo. Então isso me conduziu para uma vida um pouco diferente. E tive momentos de dificuldade, né, de crises emocionais, porque a gente chega num ponto da nossa vida que ou a gente se adequa a esse mundo de tantas mentiras que foram colocadas para nós, ou a gente acaba ficando meio doido, né? Porque É, entra em depressão, você acaba ficando um pouco fora de contexto. Então, a minha vida sempre me conduziu a essa busca por respostas. Eu não aceitava a morte desde a minha infância, questionava a morte. Eu via um ah, animalzinho morrer, eu queria fazer ele voltar a viver. Eu via algum parente, alguma pessoa que tinha morrido, eu queria entender para onde ele tinha ido, por que que acabou. Eu não aceitava. Eu achava um absurdo a vida ter um fim. Então, os meus pais pensavam assim: nossa, esse menino ele é diferente, né? Acho que ele vai ser padre, ele vai ser algum religioso, porque ele sempre questionou tudo. E quando tinha aulas, né, com os religiosos, porque eu frequentava várias religiões, não conseguia ficar em uma só. Quando eu frequentava essas religiões, eu era o chato, né? Porque eu questionava tudo. Por que que Jesus está na cruz? Por que que ele é burro? Ele se deixou levar para a cruz, ele morrer em prol das pessoas que estão querendo matar ele. Então eu nunca aceitei essa ideia, né, de submissão, de religião, essas coisas. Só que eu queria saber a verdade. Queria entender o que que era esse mundo, onde eu estou, para onde nós vamos após a morte, o que que é Deus, né? Na adolescência eu fiquei muito rebelde, como eu disse, e não conseguia me encaixar no mundo. Eu falei, o que que eu vou fazer? Eu vou me formar, né? Eu vou para a faculdade, vou escolher uma profissão. Então, como todos nós, ou a gente vai seguindo o que foi nos doutrinado, imposto para nós, né? Ou a gente acaba ficando fora, né, desse padrão normal. A gente é visto como diferente. E muitos se perdem, né, nas drogas, em contextos de vida que não tem nada a ver com a verdade que eles estavam buscando. E foi justamente nesse momento da minha vida, quando eu tinha 14, 15 anos de idade, que eu tive minha primeira experiência, vamos dizer, paranormal, né? Ou melhor, ufológica, porque eu vi luzes saindo dentro do mar, na praia, perto de uma ilha. As luzes entravam no mar e saíam da água, assim. E aquilo chamou muito ah, minha atenção. E eu comecei a pesquisar sobre ufologia, sobre essas coisas extraterrestres, até que, em certo momento, eu tive, né, o contato com uma pessoa que me apresentou alguns livros de ufologia, de espiritualidade. E com 15, 14 anos de idade, eu comecei a estudar, a ler vários livros, ir atrás do espiritismo, de várias escolas filosóficas, isso com 16, 15 anos, né? começou cedo, né? Bem Sim. novinho. Mas por quê? Porque dentro de mim eu sentia que o mundo estava errado, que tinha alguma coisa errada na vida, que as pessoas estavam vivendo em uma vida completamente fora de um contexto que deveria ser natural, e eu queria me libertar dessa prisão, dessas mentiras. Eu não aceitava o sistema. É. E tive sorte de não me revoltar ao ponto de perder o meu caminho, como muitos jovens se perdem, né? Nas drogas, nas baladas, com amizades e influências erradas. E fiquei muito preservado. Em vez de eu sair para a noite para buscar certas fugas emocionais, eu comecei a ir atrás de livros, em várias livrarias. Chegou ao Ah, ponto, uma vez, de comprar 1000 livros numa nossa. biblioteca. Todos os livros que estavam na minha frente eu saía comprando, né? Porque eu queria estudar. Alguns estão aqui atrás até hoje, na minha biblioteca. Depois desse período, né, que eu tive alguns relacionamentos amorosos, términos de relacionamento, cada vez que eu tinha uma crise emocional, um questionamento sobre a existência, eu buscava cada vez mais respostas. Acho que todos nós passamos por isso, né? Até o momento que eu tive realmente um despertar e comecei a ter um entendimento maior sobre essas questões, sobre a evolução do ser humano na Terra. Foi quando eu me aprofundei bastante
em algumas escolas esotéricas, a Teosofia, Rosa Cruz, e fui Ah, buscando, né, filosofias orientais, budismo, hinduísmo, yoga, tantra. Fui buscando várias escolas para entender, principalmente as filosofias do Tibete e outras, né? Então, de tanto buscar e de tanto ir atrás do conhecimento, chegou um momento na minha vida que eu me dediquei a isso. Por isso que eu decidi fazer psicologia, né? Para poder também ajudar as pessoas de alguma forma a se conhecerem e terem um sentido para a vida e levar um pouco dessa experiência que eu alcancei. Mas, mesmo diante de toda essa busca, eu não estava satisfeito. Não estava satisfeito porque eu percebi que faltava alguma coisa. Até que eu encontrei essa coisa que faltava, né? As últimas peças de um quebra-cabeça que eu estava tentando montar na minha vida. Foi quando eu conheci o projeto Portal, Urandir ah, e o ET Bilu na época. Quando eu soube, ah, né, de tudo que estava acontecendo lá. Fechou, assim, toda a minha busca naquele momento, porque eu estava vindo de uma trajetória de 14 anos de busca de conhecimento, de experiências, e eu já estava quase desistindo. Falei, bom, tá faltando algo, eu não estou encontrando. Aí, quando chegou o projeto Portal, e eu pude conhecer o grupo, ir lá para Corguinho, ter algumas experiências e tomar um pouco o conhecimento que eles haviam adquirido, né? Eu, naquele momento, eu descobri, de fato, qual era meu caminho, minha missão e o que eu estava fazendo aqui. Fechou com chave de ouro, assim, sabe? Estou lá até hoje, o grupo que antes era chamado Projeto Portal, hoje Dáquila, o ecossistema Dáquila. De lá para cá eu venho tendo muitas experiências, aprendizados. Agradeço muito o Urandir, né, por todo o esforço do trabalho que ele teve junto com todos os membros de Dáquila, que construíram esse caminho para todos nós que estamos chegando. Eu estou há 12 anos lá. Esse ano quantos fez anos, 12 Rafael? anos. 12 Ah, anos. tá. E, Poxa, o Urandir também passou por uma perrengue muito grande, né? Porque foi metralhado, né? Nessa época que você chegou lá, né? sim, antes de eu ter chegado lá, ele já estava sendo metralhado, né, pelos ufólogos, pela mídia. Foi um período muito difícil, mas ele conseguiu vencer esses obstáculos e foi justamente por isso que eu também na época fui levado até lá, porque eu percebi essa manipulação, essa perseguição, Ah, esses movimentos difamatórios contra ele, né, e contra o grupo. Então eu queria entender o que de fato estava acontecendo. E foi o primeiro grupo que demonstrava que haviam experiências, contatos e informações vindas diretamente de uma parceria direta com inteligências de outras realidades, de outros mundos. Isso chamou muito a minha atenção, porque até aquele momento eu estava numa busca de experiências, mas não tinha tido uma experiência tão impactante como eu tive lá no Projeto Portal. A ah, única que eu tive foi aquela na minha adolescência, que eu vi sim. essas manifestações luminosas no céu saindo do mar, lá no Rio de Janeiro. Depois disso, eu me afundei nos livros, nas pesquisas, em grupos, em tentar entender o conhecimento que a humanidade havia recebido, supostamente de Deus ou dos deuses e dos mestres do passado. Então eu fui reunindo essas informações e em Dáquila tudo se encaixou, porque naquele momento que eu percebi que eu poderia estar confirmando o que era verdade e o que era mentira, através de uma parceria única, especial com os Amigos das Estrelas, de maneira muito factível, então eu pude ter a oportunidade de confirmar não só esse caminho que eu estava trilhando, mas também o verdadeiro objetivo de todo esse processo da minha vida. Então, eu assumi um compromisso junto a Dáquila, junto aos nossos amigos extradimensionais, junto ao Urandir, junto a todos os amigos e pesquisadores de Dáquila em prol desse trabalho com a humanidade. Estamos aqui hoje cumprindo parte, né, desse compromisso. Ah, interessantíssimo, né, Rafael? Mas aí chegando em Dáquila, você teve contato assim de cara?
viu algumas coisas, ou você chegou e demorou um pouco? Sim, eu tive logo de cara uma experiência no primeiro dia, quando eu cheguei lá, na primeira noite, eu tinha pisado no Projeto Portal, lá na fazenda, Recanto de Ravalon hoje, né? E Sim. Zigurates. Naquela primeira noite que lá cheguei, eu tive uma conversação com o nosso amigo Bilu, e ele falou muitas coisas para mim. Inclusive, eu recebi um compromisso dele, tinha que construir um quiosque, que está até hoje de pé, o quiosquezinho que eu construí lá junto com alguns amigos, lá nas Sondas. Quem já foi lá sabe onde é que é. Já. Aham. E aquele quiosque das Sondas era parte do início do meu compromisso, então a gente sabe que algo muito especial vai acontecer, e dali, naquele momento que eu tive o contato e pude ter essa experiência de ter uma informação, um direcionamento, né, inicial, eu comecei a realizar esse trabalho. E não parei mais, né? Até hoje estamos aí. Tivemos muitas experiências, muitas informações para que a gente possa executar esse plano de ação, que é Dáquila hoje, né? Não é mais um projeto, como era na época que eu cheguei lá. Agora é um plano em execução. Agora é grande, né? Muito movimentado, né? Quando eu cheguei lá também, eu achei muito grande, né? Mas faz pouco tempo que também eu frequento lá. Mas, Rafael, assim, porque eu tenho. Sempre as pessoas me perguntam quando eu vou lá. Mas vocês. Por que é Bilu? Por que ele não tem outro nome? Por que vocês chamam ele assim de, né, tão infantil? Você pode explicar para nós? Na verdade, ele escolheu esse nome para chamar a atenção mesmo das pessoas. Como o Urandir já até explicou algumas vezes, ele conviveu com este ser, este amigo, desde a sua infância. E ele se autodenominava Bill, o nome dele. Bill, Bill. né? É um nome comum, se for Aham. ver. Só que as pessoas têm um preconceito porque criam na cabeça delas um nome diferente para um ser que porventura seja um extraterrestre, né? Um ser de outro mundo. E um visitante, amigo das estrelas, que chegou aqui na Terra se apresentando como Bill, na infância do Urandir. Depois ele foi chamado de Bilu, já no Projeto Portal, com o intuito de chamar a atenção mesmo, né? Inclusive para Uhum. que ele ficasse conhecido. Então isso teve uma razão. Só que Ah, também é um aprendizado para nós. Por que a gente julga, né, um nome ou uma vibração sonora? Uma vez perguntamos para ele. Ele disse que o nome dele não era esse, ele tinha adaptado o nome dele. Então ah. existe outra frequência, outra vibração sonora que pode ser identificada para esse ser. Mas neste momento ele vem se apresentando como Bilu, Bill. Depois ele vai, com certeza, se apresentar não só com o seu nome verdadeiro, mas também com a sua frequência real. Ele está se apresentando como uma criança, um jovem, um adolescente. E isso tem uma razão também, porque ele está lidando conosco. Nós somos jovens ainda, nós somos crianças na Terra. Então, um Ah. ser que está vindo de uma dimensão muito além daqui da nossa, ele está interagindo conosco no nosso nível de consciência. Ele se faz humano, se faz jovem. E também para não gerar medo nas pessoas, né? Porque muitas pessoas tinham medo de ter esse contato. Então ele fez isso para gerar uma frequência de alegria, de tranquilidade. Que bom, é interessante. Mas mesmo assim, houve na época lá, a televisão foi lá, filmou, fez um pouco de chacota, falou que era montagem, não sei o quê. E como é que ficou a cara desse povo todo depois de tudo esclarecido? Né? Porque teve uma conversa, né, num programa aí que fez e para desmascarar, para chacota mesmo, né? Chacota mesmo. E você conta uma história que o repórter, ele, na última hora, ele correu, ficou com medo, não é? Como é que foi essa história? Sim.
Na época que eu fui conhecer o Projeto Portal, tinha acabado de acontecer essas visitas das equipes de televisão lá para tentar entrevistar o ET Bilu, na época, em 2010, né? Em Aham. 2011. E aquilo me chamou muita atenção, porque diante daquelas reportagens manipuladas, editadas que eles fizeram, mostrando esse suposto contato com esse ser, eu falei, gente, por que 4 emissoras de televisão foram até lá para tentar ter esse contato e voltaram manipulando a matéria de forma tendenciosa? Se fosse uma emissora de televisão, tudo bem, mas 4 emissoras, por quê, né? Então, ao perceber que houve uma manipulação, vendo claramente que os repórteres e as emissoras de televisão tentaram esconder os fatos que haviam sido apresentados, eu falei, gente, aí existe um marco histórico na humanidade. Pela primeira vez, um ser extraterrestre se apresentou diante das câmeras para o mundo inteiro conhecê-lo. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Uma entrevista em rede nacional, ou melhor, mundial, né? Que hoje com a internet, a mídia, né, expandindo no mundo, Uhum. um ser extraterrestre, um ser de outras dimensões vindo para a Terra para se apresentar ao mundo, passar uma mensagem e informações para a humanidade. O que significa isso? Significa que nós chegamos num momento que estávamos esperando há milhares de anos, que todas as religiões falavam, todos os grupos estavam esperando, toda a humanidade inconscientemente espera que alguma coisa aconteça para que realmente possamos ter respostas. Essas emissoras de televisão perderam a chance de ter esse furo de reportagem. E, de fato, a Record, a SBT, Bandeirantes, Rede TV, todas elas perderam a chance. A Globo nem quis se meter na história, né? Ah, E tá. foi um momento muito crucial naquele episódio, porque o Bilu ficou conhecido, o Projeto Portal, na época, ficou muito conhecido, mesmo as pessoas falando mal, piadas, né? Difamações, até hoje estão fazendo piada do ET Bilu. Ele não sai da cabeça e da boca das pessoas. Todo mundo lembra dele, fala dele. E é isso que ele queria, né? Ficar bem conhecido de uma forma que não gerasse um pânico também na humanidade. Porque imagina, se desse uma nave extraterrestre, sai os seres se apresentando para o mundo, o que ia acontecer? Qual seria a consequência disso para a humanidade? Será que estamos prontos para uma revelação, um choque desse? Então, talvez Ah, essa maneira que ele se apresentou, um pouco duvidosa, foi justamente para captar as pessoas que estavam preparadas para perceber a verdade por trás daquela situação. Então, aqueles que tiveram o olhar, a capacidade de, opa, aqui tem algo. Não é uma mentira, não é uma manipulação. Eu vou atrás, eu vou investigar, eu vou pesquisar. Foi o que eu fiz. Eu fui atrás, fui investigar, fui pesquisar e disse para mim mesmo: se for verdade, eu vou entregar minha vida em prol disso. Porque é exatamente o que aconteceu no passado. Em vários momentos da história, mensageiros divinos, ou seres, ou inteligências de outros mundos chegavam na Terra para tentar esse contato com a humanidade, para trazer uma mudança e trazer o verdadeiro propósito para todos nós. Ensinar à humanidade o caminho da evolução. E mais uma vez isso estaria acontecendo. Então foi um marco histórico. Isso vai ficar registrado no futuro, quando todo mundo compreendeu o que aconteceu de fato. Porque ainda é recente, né? São 12 anos, 13 anos que isso aconteceu. Então nós estamos fazendo a história. Nós estamos num momento muito parecido quando eles vieram lá na época de Cristo, quando houve toda aquela preparação, aquele trabalho. É a mesma coisa, eles estão voltando, na verdade. E muitos estão esperando essas revelações. Só que existe toda uma agenda
todo um planejamento por parte deles para que tudo aconteça no momento certo. E eles estão preparando um grupo há mais de 30 anos, começaram com o Urandir e com todos esses dimensionais diferentes que pensam fora da caixinha, essa parceria para que fosse estabelecido um plano de trabalho, de execução, para que um grande legado fosse deixado para as futuras gerações. Dáquila é isso hoje. É um ecossistema, um corpo de pessoas unidas, trabalhando cada um dentro das suas habilidades, representando essas atuações no mundo para que algo se concretize aqui. Então, todos nós estamos no meio de um grande projeto de execução para uma grande transformação mundial. A humanidade de um lado, os seres que querem intervir e ajudar a humanidade do outro, e nós estamos no meio, intermediando esse processo. Foi esse o aprendizado que eu tive em Dáquila. Por isso que estamos com esse trabalho aí em diversas frentes, né? Realizando justamente o que as emissoras de televisão não fizeram. Então agora cabe a nós apresentar. É isso que eu tenho feito no meu canal. Já que eles não mostraram nada, né? Eu estou mostrando tudo. Tive a permissão para isso, né? Então eu estou passando tudo que eu aprendi, minhas experiências e investigando a verdade dos fatos que foram ocultados de nós. É muito interessante. Gente, olha, para quem ainda não viu todos os vídeos do Rafael, é muito vídeo, viu? É muita informação. Mas vai, não, segue ele, o canal dele é maravilhoso. E através dessas lives, desses vídeos dele, que eu comecei a me despertar. Foi assim, abriu minha cabeça, que eu também tinha um monte de dúvidas, assim como o Rafael estava falando, e a maioria que as pessoas que estão assistindo também começa assim, busca outras coisas, né, Rafael? E a gente fica, é um vazio. Você estuda, está naquela igreja, vai para outra, vai para o Rosa Cruz, que eu também estudei muito, mas ainda falta, tem um ponto de interrogação. E é interessante isso que você está falando. É muita mentira que contaram para a gente, né? Sim, porque existe um sistema que foi articulado já há milhares de anos, né, para aprisionar a humanidade em mentiras, em um sistema que iria escravizar de fato todos nós. E isso foi planejado por um grupo de seres que aqui chegaram no passado, visitantes da Terra, que podemos chamar também de extraterrestres, mas eles são dessa dimensão, da terceira dimensão. E aqui chegaram para explorar esse mundo. Estão aqui até hoje. E esse sistema que eles construíram de poder, essa matrix estruturada para deixar a humanidade terrestre funcionando como mão de obra escrava deles, vem aí já 14, 13 mil anos, em um processo que vai se adaptando, vai se reciclando, né, com o avanço tecnológico, com as tentativas da humanidade despertar e mudar o rumo da história, eles vão adaptando as manipulações, tanto governamentais, econômicas, políticas, midiáticas, educacionais, religiosas. Todo o sistema estruturado por eles é construído para manter todo mundo dentro de um cativeiro, de um mundo, aprisionando as mentes e a consciência das pessoas no objetivo que eles querem: impedir a evolução da raça humana, atrasar o desenvolvimento espiritual, genético, físico, energético, que todos os seres humanos têm direito de passar neste mundo. Eles estão fazendo isso. Então, toda essa intervenção que vem acontecendo já há milhares de anos por parte de inteligências superiores de outras dimensões, nada mais é do que nada mais são do que tentativas de interferir nesse processo evolutivo, para que a humanidade tenha oportunidades de mudar um pouco esse cenário. Então, tudo o que aconteceu na história das grandes religiões do mundo,
em períodos que vários povos e culturas receberam informações vinda dos deuses, do céu, com certeza tinha o intuito de orientar, educar, trazer direcionamentos para que a evolução acontecesse. E esses grupos que estavam no poder e no controle, estavam colonizando a Terra, colocando a humanidade para trabalhar para eles, não permitia que essas intervenções divinas, né, fizessem uma mudança de fato no rumo da história. Então eles manipulavam essas histórias e conduziam as pessoas a uma religião construída por eles para desviar do foco real que havia sido transmitido. Então, vamos imaginar que daqui a 100 anos, 1000 anos, surja um grupo que faz parte desses controladores da Terra e criem aí uma religião baseada no Dáquila, dizendo que as pessoas que estavam em Dáquila eram mensageiros, profetas, e que Deus falou, que os anjos... Aí começa toda uma manipulação para criar um livro sagrado, distorcendo todas as informações que foram transmitidas, e a humanidade é conduzida para que ela seja distorcida, né? Para que ela seja encaminhada para um caminho que não tem nada a ver com o que foi passado de verdade. Então existe um desvio. Esse desvio na rota sempre foi artificialmente criado por parte desse grupo, que muitos chamam de Anunnaki, os Anunnaki. Eles estão na Terra até hoje, junto com seus clãs, com seus trabalhadores, com seus familiares híbridos, porque eles se misturaram também com a humanidade terrestre, inclusive manipularam geneticamente o ser humano para que ele tivesse mais obediência a eles, né? Então as religiões foram usadas, o sistema mundial foi utilizado, mídia, educação, tudo faz parte dessa matrix. Então a gente é um bando, é um rebanho preso assim e eles vão conduzindo conforme é vantajoso para eles. É isso. Exatamente, porque eles precisam da mineração de ouro aqui na Terra e precisam de várias outras coisas também para prolongar a vida deles. Porque esses caras que controlam o mundo até hoje, eles conseguiram descobrir, de certa forma, algo para prolongar a vida deles, que tem a ver com ouro, tem a ver com outras substâncias e outras informações que eles descobriram, que eles conseguem manter uma certa longevidade. Mas não tão longa assim, porque eles também morrem, eles também envelhecem. Mas não é como a gente, que tem uma curta duração de vida, né? Então eles deixaram a humanidade trabalhando nesse sistema, nessa engrenagem, para que os interesses que eles têm sejam realizados. Então, de fato, nós somos escravos. Até hoje, toda a humanidade é escrava desses grupos e oligarquias que estão no poder e ficam ocultos muitas vezes, não aparecem, porque presidentes, primeiros-ministros, reis, rainhas, todo esse pessoal que aparece no poder são apenas laranjas desses outros grupos ocultos, sociedades secretas e grupos extraterrestres com intenções não tão positivas assim que estão por trás, né, desse sistema. Então nós estamos vivendo num mundo que, na verdade, a gente nem sabe o que é esse mundo. Eles mentiram sobre tudo, até sobre o formato da Terra. Até o local onde nós estamos a gente não conhece. Tudo mentira. Imagina as outras coisas, né? Se eles mentem até sobre isso. Interessante. Eu assisti uma live sua uma época, e você estava falando sobre as igrejas que foram construídas onde ali tem uma riqueza muito grande, está guardado ali as preciosidades, né? E então colocavam igreja em cima, porque aí ficava oculto, ninguém descobria. E assim que foi, quando eu fiquei sabendo disso,
Olha, sinceridade, pira o cabeção da gente também, viu? Eu falo, meu Deus, o que que é verdade? Esse povo fala. Eu acho, Rafael, por isso que às vezes o pessoal assusta. E quando dá de cara com a realidade assim, com a verdade, você pula e fala: não, é melhor eu não saber. Deixa quieto. Tem gente que tem medo, que começa a mexer, aí vai descobrir muitas crenças que colocaram na nossa cabeça. Como é que faz? É difícil você quebrar os paradigmas, abrir a mente para ter essa compreensão, porque você entra em contato com informações e conhecimentos que são muito, muito chocantes. E às vezes é difícil lidar com as crenças, com todo o conhecimento, a bagagem que a gente traz, né, há anos aí, nesse condicionamento que o mundo trouxe para nós. Então, para você dar esse passo, é muito difícil. Por isso que não tem outro caminho a não ser você buscar a experiência. Porque viver na teoria, numa busca filosófica, numa religião, numa crença, você está, como o próprio nome diz, né, com a esperança, uma crença, esperando que alguma coisa vai acontecer. E acredita naquilo, porque no passado aconteceu de um jeito e muitos disseram que era verdade. E você começa a buscar pela ciência as respostas que supostamente são factíveis, comprovadas pela metodologia científica, e você vai juntando as peças, vai começando a entender como o mundo funciona e qual é a realidade. Só que a ciência, ela não avança, ela não pesquisa e não questiona o paranormal ou o paracientífico. Ela trava no científico. Já a ciência que nós estamos buscando em Dáquila é uma ciência lilarial, paracientífica, além do que a ciência apresenta, para que a gente possa preencher as lacunas que estão faltando. A mesma coisa nas religiões. É limitado, porque houve uma grande manipulação da verdade para deixar as pessoas com um olhar desvirtuado do verdadeiro propósito dessa interferência divina na Terra. Aconteceu isso em todas as religiões. Então nós temos o que hoje? Vários fragmentos no mundo de pequenas verdades e muitas mentiras espalhadas por aí, e a humanidade não consegue reunir essas peças e separar o que é verdade e o que é mentira. Então tem que acontecer uma intervenção, tem que acontecer novamente a chegada dos nossos professores do cosmos para que a gente tenha informação direta, verdadeira, para que a gente reúna essas peças, para que a gente encontre a verdade novamente. Porque do jeito que está, estamos, como rebanho, sendo conduzidos eternamente para o matadouro e também para ficar pastando ali no território, né, cercado por eles, que é o mundo onde nós vivemos hoje. E nós vivemos achando que estamos bem-sucedidos, que temos formação acadêmica, que temos família, que temos dinheiro, temos saúde, somos felizes, conquistamos tudo na Terra. Bom, a morte está chegando para todos, né? Todo mundo um dia vai acabar no cemitério. Mas e aí? Você vai levar o quê para o cemitério? Nada. Até o seu corpo vai ficar aqui. Você vai para algum lugar? Se você existe como espírito, por que você estava nesse corpo? E por que você foi embora? E se você foi embora, por que você veio para cá? E se você veio para cá, por que tem que voltar para outro lugar? Então, de onde você veio? E qual foi o seu propósito aqui? E você cumpriu o seu propósito? Então, quando a gente começa a se questionar tudo isso, penso eu que qualquer ser humano para e percebe que está vivendo num mundo de mentiras, de ilusão mesmo, porque não existe um propósito real. Existe apenas um preenchimento do tempo de vida. Então, se eu estou na Terra para preencher o tempo da minha vida e conquistar coisas materiais e buscar a felicidade, e eu preciso sobreviver o maior tempo possível para conquistar tudo isso, sabendo que eu vou morrer lá na frente,
Qual o propósito da vida? Não tem sentido. Não tem. Deixar um legado para as pessoas, tudo bem. Deixar uma herança, deixar alguma coisa de positiva para o mundo, deixar a minha história, tudo bem. Mas e você? Continuará a sua história depois de sair da Terra? Para onde você vai? A ciência não busca essas respostas. Por quê? Aí vem as religiões e tentam trazer um conto de carochinha para que as pessoas acreditem em algo que não é real. Para que quando você fizer a passagem, você não tenha o conhecimento do que de fato vai acontecer. Por isso que várias doutrinas espirituais chegaram aqui na Terra, de vários grupos diferentes, né, para tentar ajustar essas falhas de comunicação que houveram lá atrás. Então nós temos aí várias filosofias esotéricas, o espiritismo, doutrinas orientais, até mesmo a essência de algumas religiões trazem informações interessantes. Só que falta sempre alguma coisa. É o que Dáquila está buscando. Esse é o legado que nós temos que deixar. Preencher essa lacuna e trazer de fato a verdade sobre todas as coisas. Para que a humanidade, a partir de agora, tenha um caminho pela frente que será o verdadeiro caminho, baseado no verdadeiro propósito da existência, não mais em mentiras. E é o que você fala muito, né, Rafael? Buscar informação, não ficar só assistindo live, assistindo, ouve essa lá, escuta essa live hoje, assiste hoje, amanhã assiste outra e fica só nisso. Tem que buscar, né, mais informação, pesquisar, estudar, ir atrás também, não é? Sim, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a tendência é que a gente fique sempre como espectador, sempre numa postura passiva, recebendo um consolo, vamos dizer assim. As religiões fazem muito isso, trazem o consolo para que você tenha esperança. O Dáquila não vem para isso. Nós estamos reunindo pessoas não para ficarem de maneira passiva, recebendo conhecimento, informações e benefícios que virão. Não. Nós estamos formando justamente um grande exército de pesquisadores e acionistas, ou seja, agentes da mudança, investidores da Terra. Quando eu falo isso, significa que trazemos a responsabilidade para nós. Todos que estão despertando e chegando até Dáquila e as suas informações sentem que estão com uma responsabilidade diante desse cenário mundial, que todos fazem parte de um grande compromisso que nós temos. Essa é a diferença de Dáquila para muitos outros grupos, né? Tirando aqueles grupos que pensam na caridade, no bem ao próximo, tudo isso é muito bonito. Mas será que de fato a humanidade vai se transformar? Será que nós vamos resolver os problemas do mundo através da caridade, através do amor ao próximo? Porque estes que controlam a Terra criaram um sistema e utilizam inclusive essa filosofia do amor ao próximo para deixar as pessoas girando, sem sair do lugar. Porque os verdadeiros problemas da humanidade não foram solucionados ainda. Então precisa acontecer uma revolução, no sentido positivo. Precisa acontecer um choque. Como o Bilu disse uma vez para mim, a humanidade precisa de um soco na barriga, para que ela perceba que algo precisa mudar de fato. Então o que nós temos que passar ainda, né, para de fato despertar para essa verdade, para essa realidade que está à nossa volta? Temos que sofrer mais? Temos que passar por mais crueldades nesse mundo? Temos que passar por mais dificuldades para realmente compreender que nós temos o poder de cocriação e de mudar nossa realidade para sempre, a partir de agora? Então a gente fica esperando, né? Todo mundo esperando, comendo pipoca, assistindo o que está acontecendo no mundo, e é preferível a gente assistir uma live, a gente participar de um grupo, de um workshop, de uma vivência, e ter experiências até de contatos extradimensionais,
dimensionais e voltar para casa com uma sensação de que, eu encontrei. Tá, você encontrou, você está tendo um sentido maior para a sua vida, com todos esses conhecimentos, essas experiências. Mas esse é o propósito? Não. O propósito é que tudo isso seja convertido em uma ação, em um movimento por parte de cada um de nós, para que a gente possa, de fato, concretizar alguma coisa, deixar algo para o futuro da humanidade que faça diferença na Terra. Por isso nós estamos aqui. E cada um de nós tem uma habilidade a ser desenvolvida, aliás, várias habilidades, né? Que são parte desse pacote de missões que temos que realizar. Então, se eu tenho uma facilidade para falar em público, palestrar, orientar, apontar o caminho, despertar a consciência, reunir pessoas, eu preciso agir nessa direção. Eu não vou escolher um caminho que seja o oposto das minhas habilidades. Interessante, Rafael. Muito interessante, porque as pessoas falam assim, eu cheguei a fazer isso também, já um tempo eu falei, tá, eu quero ajudar, gente, eu quero ajudar, mas eu não sei como, eu não sei fazer, o que eu vou fazer, né? Aí depois, quando eu comecei a descobrir que eu podia ajudar, sim, né? Porque eu gosto de me comunicar. Então, como eu tenho o canal, eu não tenho esse conhecimento profundo que vocês têm, eu estou estudando, mas através do meu canal eu trago pessoas tão capacitadas, tão especiais, que dão essa mostragem, esse esclarecimento, que então é uma pequena parte minha que eu contribuo, né? Que eu acho que é a minha, é o meu dom, é a minha, como você falou aí agora, cada um tem o seu. É só a gente não eu, por exemplo, não posso ficar atrás de um computador, aí não funciona, porque aí eu não vou conseguir, não é a minha vibe, né? Então todo mundo pode contribuir com a humanidade, né? Mas olha só, nosso querido, quem está assistindo a nossa live, olha só, Urandir, parabéns por trazer informações preciosas. Olha que fofo ele. E ele falou que vai fazer uma live comigo, né, Urandir? Eu agradeço o carinho de todos que estão aí. Gente, e olha, vão dando like, vão compartilhando, se inscrevam no nosso canal, no meu, do Rafael, de tantos outros que estão por aí, que eu vou trazer aqui no canal também, porque cada pessoa que compartilha nossas lives, você está ajudando, você está também contribuindo, você está passando uma informação muito preciosa. Olha só, o Rafael, o que ele está falando agora, quanta coisa preciosa, quanto esclarecimento ele está passando para nós, né, Rafael? As pessoas questionam bastante, né? Agora que está nessa fase que nós estamos falando bastante de Ratanabá, nós estamos falando, as pessoas querem saber também por que aqui em Campo Grande, eu falo mais especificamente na minha casa, porque eu moro aqui, então aqui eu falo, eu vejo muita coisa, eu vejo muitas luzes, muita nave, várias coisas acontecendo. Por que esse privilégio nosso aqui? Tem alguma. Explica para nós aqui. Sim, sim. Porque a cidade de Campo Grande, toda a região aí, né, fica muito próxima do paralelo 19 Sul, que é a incidência da anomalia do Atlântico Sul, que está cada vez mais intensificada. E o centro nevrálgico, né, o vórtice de energia mais ativo hoje da Terra está nessa região. Por isso que facilita as anomalias interdimensionais, anomalias no céu, anomalias que a ciência não consegue explicar, como nós dissemos. Então, essa região do Brasil é muito propícia para fenômenos, digamos assim, ufológicos, né? Porque o céu, as estrelas, as dimensões da realidade, elas se encontram
nesse paralelo 19 sul, em uma frequência totalmente diferenciada dentro dessa engrenagem do sistema Terra, que conflui, né, toda a energia, vamos dizer assim, todo o foco, né, para este momento da Terra, para esse ciclo que estamos entrando, para que tudo aconteça aí, de forma diferenciada. Digamos que aí será, de fato, o berço da nova humanidade, né? Esse próximo ciclo que estamos entrando. Por isso que muitas pessoas nessa região estão tendo experiências diferenciadas já há muitos anos. Por isso. Há muitos anos atrás, num jogo de futebol no Morenão, o estádio estava lotado e todo mundo sabe disso. Apareceu, atravessou todo o estádio uma nave e todo mundo viu, né? E não tinha como contestar aquilo, porque o estádio inteiro assistiu. Então, a gente tem esse privilégio de estar aqui tão próximo, né? Tão colado nessa maravilha que é. Eu fico encantada com tudo isso e vou te falar uma coisa, eu já tive mais curiosidade há muitos anos atrás. E aí deu uma dispersada. E de um tempo para cá eu comecei a olhar para o céu, porque se as pessoas olharem, vão ver, né? Exatamente. Se você observar o céu regularmente, diariamente, todo mundo vai ver. Eles estão aí se manifestando já há um bom tempo. Muitas luzes no céu. E são manifestações que não tem nada a ver com aviões, satélites, tudo isso que a gente sabe que é normal também cruzar o céu. Essas naves bioplasmáticas, nós chamamos, elas são de vários tipos. Tem a nave de Gemos, que ela pode cruzar o céu, expandir e desaparecer, entrando em portais. Tem a nave de GNA, que ela dá um flash e pode piscar várias vezes, como se alguém estivesse tirando uma foto lá do céu aqui embaixo. E as pessoas podem ser muito beneficiadas com essas ativações luminosas, com essas naves, com essas luzes que estão aí passando no céu, para fazerem um trabalho, não só de despertar, mas de ativação de todas essas pessoas que estão aqui, como eu, como você, que sentem esse chamado, essa busca por uma vida diferente. Essas luzes no céu só estão presentes porque a família deles está encarnada na Terra, estão presentes aqui. E eles estão vindo não para resgatar ou salvar as pessoas e serem abduzidas, não. Estão aqui para trabalhar em parceria com a gente, estão esperando os seres que supostamente têm esse compromisso acordarem e começarem a agir, como nós falamos agora. Então, muitos que estão na região do Mato Grosso do Sul, no Brasil inteiro, só estão aqui porque aqui será o local onde a incidência da manifestação dos nossos amigos, da nossa família cósmica, será maior e vai despertar as pessoas que estão preparadas para essa grande missão. E é por isso que eles estão cruzando o céu. Por isso que as pessoas estão vendo essas luzes, estão sendo despertadas e preparadas por eles para um grande compromisso que temos que realizar. Ô, Rafael, mas agora me conta, por que que tem pessoas que têm muita facilidade para ver essas luzes e outras que estão assim do nosso lado e não vê a luz? O que que acontece? Por quê? É frequência, é treinamento, não só dessa vida, mas de outras vidas também. Muitas pessoas já vêm com essa preparação, já vêm com essas habilidades desenvolvidas, já vêm com certos compromissos que foram iniciados lá atrás e devem continuar agora. Então, cada um está no estágio de evolução. Existem patamares, degraus evolutivos, né? Então, cada pessoa tem o seu momento de despertar e de perceber essas realidades, né? São níveis de consciência, de percepção diferentes. Mas nós estamos falando que existe um grupo de pessoas, a gente pode contar aí em torno de 144 mil pessoas na Terra,
que está presente hoje aqui neste mundo para isso. Vieram para cá com essa programação e se esqueceram. Elas estão vivendo num sonho, né? E elas não conseguem viver a vida normal. Elas estão totalmente desencaixadas, como eu estive diante da história que eu contei da minha infância, adolescência. A gente não consegue se encaixar, a gente tenta se adaptar, mas vai faltar sempre algo, o sentido da vida fica sempre uma lacuna, sempre fica esse vazio existencial, né? Esse rombo dentro de nós. Então essas pessoas não vão encontrar a felicidade e o sentido da vida se elas não despertarem para essa programação que elas têm. São os diferentes, os dimensionais, que nós chamamos. Por quê? Porque muitos que estão na Terra encarnados hoje são seres de outros mundos, de outras dimensões, de outros planos e origens muito distantes, que vieram para a Terra para realizar uma tarefa. E eles estão esquecidos dessa tarefa. Perderam a memória, vamos dizer assim. Então estão vivendo nessa amnésia há milhares de anos aqui. E como a vida é temporária, ocorre o processo de nascimento, morte e renascimento. E nós ficamos nesse ciclo reencarnatório, tentando a cada vida, primeiro, retomar a consciência que nós tínhamos e continuar nosso compromisso, nossa missão aqui. Quando isso não acontece, a gente tem que passar por todo um processo de choque consciencial e voltar para a Terra novamente, reconstituindo nosso corpo. Isso é interessante, porque muitos acreditam que a libertação vai acontecer após a morte, né? De fato, você vai para um lugar diferente, que é aqui na Terra ainda, né? O segundo anel da Terra. Mas será que você vai conseguir evoluir e transcender para outras dimensões após a morte? E por que nós viemos para a Terra, para a terceira dimensão, e viemos ter uma experiência num corpo físico? Será que nós chegamos aqui em espírito ou com um corpo físico no passado? E como que nós vamos voltar para casa? Ou melhor, para os nossos mundos de origem ou para as dimensões superiores? Como que nós vamos continuar nossa jornada evolutiva? As religiões nos enganaram, dizendo que nós iríamos morrer e vamos retornar para o mundo celestial. Na verdade, o nosso corpo é a nossa nave. É com o nosso corpo que nós vamos alçar voos, né, para as outras realidades, para conhecer esse universo. Esse corpo físico deve se transformar num corpo de luz, na verdade, integrado ao corpo de luz, para que eles se tornem um só e a gente consiga transmutar em vida. Foi isso que Jesus Cristo ensinou para a gente, o caminho da vida eterna. Por isso que ele mostrou, pelo próprio exemplo de vida, que ele transcendeu a morte, para que todos nós encontrássemos o caminho de retorno. Olha que lindo. Maravilha, né? Gente, olha, vocês estão gostando da live, eu sei que estão gostando, né? E vocês estão dando like, e essa é muito importante. E é muito importante também se inscrever. Aqui a gente faz um pouco, chama as pessoas queridas, e também gosto de falar de coisas boas que está aqui para vocês lerem, estudarem, assim como eu recomendo o canal do Rafael, do Otávio, enfim, não dá para falar o nome de todos. Vamos trabalhar mais, vamos ajudar mais, vamos fazer mais live, vamos trazer conhecimento, né, Rafael? Rafael adora falar, fazer live, ele gosta, ele tem um conteúdo muito grande, fala com muita propriedade, é gostoso de ouvir. A palavra é sua. Sim, com certeza. Eu queria deixar um agradecimento especial para todos esses nomes, essas pessoas que você citou, né? O Otávio, a Isa Pavão, o Felipe, todos os orientadores de Dáquila, né? Porque quando eu cheguei lá, eu aprendi muito com eles. Eu tive experiências
fantásticas ao lado dessas pessoas que puderam ensinar um pouco de todo esse conhecimento, né, que hoje eu venho passando no meu canal. Eu aprendi muito com eles, tive experiências maravilhosas com essas pessoas, e eles abriram um caminho, não só para mim, mas para todos nós. Então, quem está chegando agora, né, tem que ter muita gratidão mesmo por todas as pessoas que trilharam o caminho lá atrás, que abriram a trilha de Dáquila. Há mais de 30 anos, Urandir e todos os primeiros participantes, né? Então, sou muito grato a todos eles. E, com certeza, a gente está aqui para somar, né, para realizar, de fato, esse compromisso. Eu cheguei tarde em Dáquila. Eu me considero ainda um novato, né, um iniciante. Mas a responsabilidade que eu sinto diante de ter tido essa experiência, né, principalmente quando eu tive meu contato com o Bill, e eu pude conversar com ele durante 20 minutos, ele cara a cara na minha frente, fisicamente, em campo limpo, falando sobre minha vida, sobre meu futuro, sobre o compromisso que eu tinha programado, que tem a ver com toda essa propagação, com todo esse movimento, né, que nós estamos iniciando, a unificação dos conhecimentos, as parcerias que devem ser firmadas. Eu senti uma responsabilidade muito grande. Não tem como você negar, né? Você olhar para trás e dizer, não, não dá. Não tem como você desistir de um compromisso e uma tarefa dessa. Não importa as condições de vida que você se encontre. Apesar de ter tido essa maravilhosa existência que me foi proporcionada, todos nós passamos por experiências também difíceis durante a nossa vida material aqui. Família, saúde, financeiro, relacionamentos. E esses aprendizados que foram passados, né, durante todas essas experiências, nada mais são do que o combustível para impulsionar a gente para essa missão, para a gente se fortalecer cada vez mais para esse trabalho. Porque não vai ser fácil enfrentar esse mundão, enfrentar esse sistema, ter a fortaleza mental, consciencial, para agir nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando você acha que você não vai ter forças para trabalhar, você vai lá e faz. Você executa, você cumpre o que está determinado a ser realizado. Então eu tenho passado isso na pele. Esse compromisso que eu assumi, o canal cresceu muito nos últimos 3 anos, né? Eu não esperava que isso ia acontecer. Eu devo muito isso, como eu disse, ao início do trabalho de propagação que eu fiz ao lado do Otávio Reis, que a gente abriu um canal juntos em 2011. Quando eu cheguei em Dáquila, eu pude conhecer várias pessoas, não só ele. E todo esse período eu fui construindo, né, essa bagagem de conhecimentos, experiências e unificando com tudo aquilo que eu já havia estudado antes. Então agora, diante desse direcionamento que o Bilu e as 49 raças transmitiram até esse momento para mim, eu venho executando, né, tudo o que eles passaram. E estou aberto a continuar com novas tarefas e novos compromissos, né? Vamos ver o que está por vir aí. Que maravilha, né? Eu também, eu tenho muito apoio. Eu tive muito, nossa, fui acariciada lá pelo pessoal de Dáquila, me carregaram de carinho, de apoio, Carlota, o Cássio, muito querido, o Cícero. Gente, é muito nome, mas todos com muito carinho, querendo me ajudar. Eu estava começando o canal e eles, nossa, me deram um apoio muito grande, Ali Jones e todos, o Oswaldo Diniz também. Não, vamos lá, te ajudo. Eu falei, não sei como, mas eu quero fazer alguma coisa. O que eu tenho é um canal, mas eu quero fazer alguma coisa. Não, vamos fazer. E eu senti muita acolhida. Eu percebi que todos, ainda não tenho ainda familiaridade com o Filipão, que eu adoro, as palestras dele maravilhosas.
as lives dele, fantástica, né? Mas ainda vou conversar com ele, quero fazer uma live com ele também. E isso eu achei muito gostoso. É uma família. A Dáquila, eu sinto assim, é uma família que acolhe, um que ajuda o outro. É, o Rafael muito ocupadíssimo, ele é muito ocupado. Ele também tem a mentoria, né, Rafael? A sua mentoria, ele trabalha. Hoje até ele falou que vou demorar um pouquinho, vou atrasar um pouquinho, mas ele tirou um tempinho para vir. Olha só a delicadeza dele. E é isso que faz a diferença, sabe? Ajudar é isso. É você compartilhar, participar da live, dar um alô, né? E eu fico muito feliz, eu estou muito contente. E também o Elton Marques veio fazer uma live aqui, deu um show, falou de Ratanabá, as experiências dele, né? Ah, ele está ali também. Muito, olha, a gente não dá para falar o nome de todo mundo, porque é como falam, o Rafael, aonde ele vai arrebanhando o povo, assim, ó. O pessoal ama, tem paixão por ele. Mas é por isso, porque ele dá todas essas informações e você não paga nada. Você entra ali, assiste a live. Você quer ter um conhecimento mais profundo? Aí você entra na mentoria dele, do Charles, do Otávio, do Cássio, enfim, do Cícero. Aí você vai ter um conhecimento mais direcionado. Mas aqui, esse basicão mesmo, para quem está começando o jardim de infância, você aprende tudo com ele. Tudo. Chega até na quinta série. No meu tempo era a quinta série. É importante, Sheila, você falar isso, porque muitas pessoas que estão chegando agora, elas não entendem, né? Mas por que que o Felipe, o Otávio, o Rafael, o Cássio, a Isa, enfim, vários palestrantes trabalham, parece que de forma diferente, mas na verdade é uma coisa só. É um único trabalho. É que cada um tem sua habilidade, seu compromisso, seu direcionamento, e nós estamos executando, dentro das habilidades e do setor que nós temos que atuar, a nossa função. Só que tudo se encaixa, né? Cada um realizando a sua parte e o grupo, como uma grande família, vai crescendo e todos vão executando a sua parte. Alguns com habilidades mais direcionadas, né, para a população, outros com habilidades mais de logística, de treinamentos, com tarefas ligadas à ciência, a pesquisas, e assim vai. Então, cada um de nós, somando forças nesse grande conjunto que é Dáquila, como uma grande banda musical, cada um com seu instrumento, né? Tocando, cantando, afinando o seu próprio instrumento, é importante também, porque senão você sai um pouco da frequência, da harmonia do conjunto. Então é importante Sim. a gente cuidar de nós, fazer a nossa parte, tocar o nosso instrumento em sincronicidade com todos. Uhum, uhum. E não existe competição, não existe. Muitas pessoas acham que a gente está fazendo um trabalho como se a gente quisesse aparecer, né? Na verdade, não, gente. É uma grande responsabilidade, porque nós não estamos aqui para fazer algo que nós queremos, nós estamos aqui para cumprir aquilo que nós programamos e temos um acordo a ser feito. É um trabalho para a humanidade. Todos nós temos nosso ego, todos nós temos ainda nossos defeitos, ninguém aqui é perfeito, não. Ninguém aqui é santo. Em Dáquila, não existe essa postura de namastê, irmão, vamos, né? Somos todos um. Não, cada um é o que é. Você vai ver pessoas que podem olhar feio para você e pessoas que podem olhar de forma amigável. Só que o que acontece? Todos sabem que nós estamos sendo observados, que existe uma diretoria que está Aham, vendo tudo, como se fosse o Big Brother. Já viu aquele programa Big Brother Brasil? aham. As pessoas estão lá naquela casa achando que ninguém está vendo elas, né? Só que, na verdade, está todo mundo ali sendo visto. Então, alguns podem ir para o paredão, outros podem se exaltar, outros podem ser vitoriosos ali dentro, na sua jornada.
diante das suas ações, seus pensamentos, seu caráter, e alguma coisa vai acontecer que no final da história os fortes sobreviverão. E aqueles que não conseguirem lidar com tamanha responsabilidade não vão aguentar. Como o Bilu diz, os vencedores serão aqueles que chegarem lá, aqueles que superarem tudo, aqueles que fizerem tudo por si mesmos, pelos amigos, pela família, pelo próximo, aqueles que não se sentem mais feios, mais bonitos, mais ricos, mais pobres ou diferentes uns dos outros. Cada um com a sua habilidade e a sua missão. E vocês terão a chance de atingir a vitória. Aquilo que está descrito na Bíblia, que seria dada aos vencedores, as vestes brancas, a faixa da pureza, a transmutação, todo o conhecimento que nós temos que levar, faz parte do nosso processo também, executar na nossa vida. Então, o sucesso de cada um de nós é consequência daquilo que nós nos esforçamos para realizar. Então, não existem seguidores do Rafael, seguidores do Urandir, do Otávio, do Dáquila. Não, nós somos um só. A liderança e a habilidade de despertar e atrair pessoas e trazer esse grupo de pessoas de volta para um foco e para uma jornada, que é o importante nesse momento. Eu me vejo, na verdade, como um despertador que toca de manhã, ninguém quer levantar da cama, o despertador toca e você tem que ou desligar ele, né? Colocar no modo soneca, ou você vai levantar e vai cumprir diariamente com o seu horário. Então eu cheguei aqui, diante do que aconteceu comigo, eu cheguei nessa terra talvez para ser um despertadorzinho aí que vai tocar para muitas pessoas que não querem levantar da cama. Mas a partir do momento que elas levantam da cama, elas vão ter o compromisso, o desenvolvimento e o treinamento delas. Cada um é responsável por si. Então eu me vejo muito assim, né? Eu não me vejo como alguém que vai estar conduzindo grupos e liderando, né, pessoas, como se eu fosse um mestre, um guru, alguém que vai estar aí criando uma codependência com as pessoas. Na verdade, não. Na verdade, eu estou aqui para apontar o caminho, despertar, trazer o meu exemplo, a minha experiência e os conhecimentos que eu pude ter acesso e simplificar eles ao máximo, para que o maior número de pessoas possa ter a mesma oportunidade que eu tive. Esse é o meu objetivo, né? Maravilha, Rafael. Cada momento que passa, mais a gente se encanta com a sua simplicidade, a sua maneira tão humilde de conduzir a vida, tratar as pessoas, que eu acho mais bonito é isso, a evolução do ser humano, é, todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual. Eu não sei cantar, eu não sei cantar, eu não sei tocar um violino, não sei tocar um instrumento, mas cada um tem uma habilidade, né? Como você falou. E isso é bonito. E eu vejo que você aflora um pouco isso na sua fala, você aflora isso nas pessoas. Você acaba descobrindo o que você tem, qual que é a sua habilidade. Eu já ouvi várias pessoas falando, eu assistindo a live do Rafael, nossa, eu nem sabia que eu sabia fazer isso. E é interessante isso, né? É muito interessante. Tenho um grupo de mulheres, e aí uma delas falaram assim para mim, ela não falava, essa uma não falava, ela era minha mudinha, sabe? E eu queria saber por que ela não falava. E aí, enfim, ela contou a história dela. Hoje a gente tem que. Por isso que o meu programa chama Virando a Chave, por causa disso, sabe? E tem hora que eu tenho que virar a chave para ela ficar quieta, de tanto que ela fala hoje. Ela aprendeu, porque virar a chave é isso, é você abrir. O que o Rafael está fazendo hoje, agora, com a gente, é virar a chave.
abre as janelinhas, as portas, e o conhecimento vem. Aí você não fica só com esse, vai atrás, assiste mais, busca mais conhecimento, que daí você. É o despertar. E eu tenho escutado isso, Rafael. Inclusive, ela está aí na live, a Sara Nantes, ela falou esses dias para mim que está acontecendo umas coisas muito estranhas com ela, que nunca acontecia. Hoje ela está vendo um monte de luzes, ela vai no parque, tem alguém que fala com ela está ouvindo vozes também. E olha que coisa mais bonita, despertando, né? Exatamente. É o processo natural de cada um de nós, né? Então, todos nós estamos na mesma jornada e vamos chegar ao final dela. E no meio do caminho é o que importa. É o percurso que interessa e não o destino, né? Muitas pessoas ficam aprisionadas no destino. Eu quero chegar lá naquele objetivo e esquecem que a jornada, o percurso, é mais importante. Eu decidi percorrer o caminho. Não estou muito preocupado com o que vai acontecer, não, sabe? Porque eu passei muitos anos esperando alguma coisa acontecer para eu começar a agir e fazer a minha parte. Quando eu decidi, junto com o Otávio, na época, foi em 2019, 2018, a gente conseguiu abrir um canal, a gente nem sabia falar, nem olhar para a câmera a gente conseguia. 2018, hein? Nossa. E nós fizemos o primeiro vídeo no canal Parceiros do Conhecimento. A gente ficou o dia inteiro para gravar um vídeo. Um dia inteiro. Tamanha dificuldade que foi. Hoje, nós temos nossos canais, o Otávio tem o canal dele, Super Humano 360, eu tenho o meu da Unificação, e a gente começou juntos, né? E eu devo muito a ele, né? Todo esse aprendizado, essa bagagem que a gente construiu juntos para chegar onde nós estamos hoje. E cada um tem o seu compromisso, né? A sua frequência, o seu foco, o seu trabalho. Então, todos que estão aqui escutando e todos que vão escutar essa live, não desanimem, não fiquem se sentindo desmotivados porque você ainda não tem a experiência que poderia mudar a sua vida, ou porque você não tem condições de conhecer Dáquila, ou porque você se sente ainda limitado em algum aspecto da sua vida. Não. Faça o que está diante de você como possibilidade. Não espere amanhã. Faça. Se você pode fazer algo pela sua família, faça. Pelo seu amigo, pelo seu vizinho, pelo seu bairro, no local onde você está. Faça algo. Comece um movimento. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Porque a gente fica esperando algo grandioso, né? Eu quero abrir um canal, eu quero fazer uma viagem, eu quero conhecer Dáquilo, eu quero conversar com as 49 raças. Mas o que você está fazendo na sua casa? O que nós estamos fazendo com as pessoas que estão mais próximas de nós? A gente quer um contato extraterrestre, mas a gente está fazendo contato com as pessoas que convivem com a gente? A gente está levando algo que a gente tem condições de levar, que eu tenho certeza que cada um de nós tem condições de levar alguma coisa, nem que seja o mínimo de informação sobre alimentação, saúde, desenvolvimento da consciência, treinamento de habilidades, agir em prol de algo que vai mudar um pouco esse mundo. Nós estamos fazendo algo? Ou estamos esperando uma experiência, um direcionamento? Tem gente esperando que a placa apareça na frente dela para ela ler e descobrir o compromisso dela. Não, não tem que esperar a placa. Não tem que esperar nada. Tem que ir, se colocar à disposição e agir, mesmo sem saber o que você tem que fazer. Simplesmente faça. Legal, muito interessante. Tem as perguntas aí? Tem bastante pergunta. Tem bastante pergunta, Rafael. Vamos lá. Caramba, agora vamos para conversas. Vamos lá. Esse também é um questionamento que tenho desde que meu pai faleceu. Onde ele está? Para onde foi?
Essa é a Renata que está fazendo a pergunta. Sim. Bom, Renata, com certeza o seu pai está aqui na Terra ainda, mas em outra região, nós chamamos de segundo anel da Terra. Uma localidade física, ela existe, mas numa frequência diferente, que é o plano espiritual da Terra. Todos aqueles que fazem a passagem para o mundo espiritual, na verdade, estão nesta realidade 2, que nós chamamos de mundo paralelo 2, que fica aqui do lado do nosso mundo. Aqui é a realidade 1. O mundo espiritual é a realidade 2. Com certeza o seu pai está lá e observando todo o movimento que você está fazendo em busca desses conhecimentos e se beneficiando disso. Pode ter certeza. Em algum momento, todos nós, em breve, tá? Num futuro muito breve, teremos a oportunidade de interagir com os moradores do segundo anel. Eles estão esperando ansiosamente para a gente fazer esse contato com eles. Isso vai acontecer em breve, graças a essa parceria que nós temos e um dia nos será apresentado. Que legal, viu, Renata? Olha que lindo. Qual que é o outro, Elton? Rafael, pode descrever o seu primeiro contato ou o seu contato mais interessante, assim, mais impactante, né? Olha, eu tive muitos contatos, não só com o Bill, né, mas com as divindades, com vários parceiros das 49 raças. Se for pontuar em termos de fenômenos, né, tivemos muitos fenômenos interessantes, mas o contato que mais me tocou mesmo foram 2. Um, quando o nosso amigo Bill passou as informações sobre o futuro da humanidade, sobre o que iria acontecer e a nossa responsabilidade como grupo, quando ele deixou o legado para os dimensionais, quando ele disse, né, que futuras gerações se lembrarão de um grupo que esteve aqui e que promoveu mudanças riquíssimas. E esse grupo deixou um legado na Terra. E ele passou toda a visão do futuro que ia acontecer. Esse foi um contato muito impactante para nós. Sem contar outras informações que ele nos passou sobre o conhecimento antigo, né? E foram aulas e aulas e aulas para desvendar esses mistérios. E também sobre a nossa responsabilidade, nosso compromisso em levar dignidade para a população. Eles sempre bateram muito nessa tecla. Levar a luz, não só do conhecimento, mas a luz da dignidade, que tem a ver com o nivelamento social, prosperidade, tirar o povo da miséria, acabar com a fome, levar conhecimento e tecnologias que vão trazer uma nova vida sobre a Terra. Esses contatos, para mim, foram os mais impactantes em termos de informação. Agora, em termos de fenômeno, né, de experiências, de poder estar diante deles, também foram vários. Mas um que foi mais impactante para mim foi quando o nosso presidente Urandir foi convidado, né, para uma viagem a esses mundos paralelos dimensionais. E ele foi levado na nossa frente. O fogo que desceu do céu, a energia crística que levou nosso amigo Urandir para os mundos paralelos. Ele ficou 3 dias lá. Eu estava presente, eu vi com meus próprios olhos ele ser levado para os mundos dimensionais, na minha frente, junto com mais de 300 pessoas. Aquilo para mim foi assim espetacular, né? Não tem como descrever uma experiência dessa. E depois, quando ele voltou trazendo conhecimento dos mundos paralelos, as aulas que ele teve, o aprendizado que ele teve, né, sobre o amor, o verdadeiro amor, foi muito impactante. Mas o contato mais forte que eu tive foi quando eu estava num treinamento no interior de Goiás, próximo a Brasília, e numa noite eu pude estar frente a frente com o nosso amigo Bill, quando ele se materializou na minha frente e conversou comigo durante 20 minutos, lado a lado, cara a cara comigo. Eu pude vê-lo perfeitamente,
a gente conversou, eu vi de fato quem ele era, eu senti no meu coração, tive a certeza de quem ele era. E tudo que ele me direcionou, aquele momento que eu estava olhando para ele, tentando sentir aquela presença, entender por que aquilo estava acontecendo comigo, vendo o ser na minha frente, me tratando como um grande amigo das antigas, né? Foi muito impactante. Porque eu senti que era um irmão meu, como se ele estivesse tentando me fazer lembrar de tudo aquilo que eu havia combinado com eles antes de vir para a Terra. E essa experiência de estar diante de um ser, vendo ele na sua frente, se eu desse um passo, eu tocava nele e abraçava ele, mas eu não pude ter essa oportunidade porque ele não deixou. Ele falou que não no deixou? próximo contato, no futuro, na próxima experiência que eu tiver, ele vai me entregar algo de presente e eu vou poder abraçá-lo, né? Mas naquele momento, mesmo estando a 1,5 metro, 2 metros de distância dele, assim, aquilo mudou a minha vida. Eu não consegui mais ser a mesma pessoa. Não tem como você voltar a viver nesse mundo acreditando que você está aqui para fazer tudo isso que nos ensinaram. Tudo aquilo que eu questionava na infância, na adolescência, naquele momento foi um divisor de águas, porque eu tive a comprovação 100% que eu estava no caminho certo. E esse meu testemunho eu deixo para todas as pessoas, não para que elas acreditem em mim. Ninguém precisa acreditar na minha experiência, no meu relato, mas eu afirmo e digo aqui, me expondo mesmo, porque eu não tenho medo de falar a verdade do que eu vivi. Eu não devo nada para ninguém, né? Somente a mim mesmo e a eles, diante dessa parceria que nós temos. As informações que ele me passou, o que ele disse sobre a humanidade, o que iria acontecer, a importância do nosso trabalho, de todos nós, não só o meu, mas o trabalho de todos os dimensionais, as pessoas que viriam para o Dáquila. Ele me passou muitas informações que não tem como a gente olhar para o nosso futuro, para a nossa estrada que temos que percorrer e reclamar de alguma coisa. Nós temos tudo em mãos. Essa parceria que eles estão proporcionando para nós é talvez a maior oportunidade que a humanidade está tendo. Veja bem, a maior oportunidade que nós estamos tendo desde o princípio das criações. Palavras dele. E que talvez não tenhamos outra oportunidade como essa. E nós, brasileiros, fomos escolhidos, sim. Nós estamos encarnados aqui na América do Sul, no Brasil principalmente, porque nós temos uma responsabilidade junto a eles. E aqui será o berço desse grande trabalho e desse legado que será deixado. Então, gente, todos nós um dia estaremos também cara a cara com eles, todos vão ter essa oportunidade. Ele disse que nós vamos até cansar de ter contatos com eles, a gente vai nem querer falar com eles, de tão comum que vai ser. Então, essa experiência que eu tive marcou minha vida. E foi ela que me conduziu, né, para esse compromisso, para abrir o canal, para começar a falar, para passar mesmo as informações. Foi depois desse contato. E olha que eu tive essa experiência em 2015. 15. Depois de 3 anos ainda, eu fiquei meio que enrolando, né? Para vocês verem como é difícil. Mas, assim, tive várias experiências, tive muitas. Assim, olha, são tantas experiências. Um dia eu vou fazer um vídeo, uma live só contando as experiências que eu tive. Foram muitas mesmo. Quanto tempo temos? Você sabe o que estou falando. O despertar está dentro, está lento. Como fazer as pessoas enxergar A tempo. a tempo? O GO tem todos os meios e nós.
Esse é Alves Cis que está fazendo a pergunta. Sim, Alve. Nós temos pouco tempo nesse ciclo agora. Até 2028, 2030, nós temos que começar esse movimento intensivo para que os dimensionais despertem, para que o maior número de pessoas executem parte dos seus compromissos, porque o GO também tem a agenda deles, até 2030. Então são dois caminhos, o nosso e o do GO. A Agenda 2030 e a Agenda dos Dimensionais. Se a gente não acelerar o nosso processo, o GO vai ter mais tempo para atrasar nosso desenvolvimento, o nosso compromisso, como sempre fizeram. A diferença agora é que o GO foi avisado pelos nossos amigos que dessa vez é a última chance que eles estão tendo para acabarem com esse controle, com essa manipulação, com esse poder que eles exercem sobre a população mundial. Eles sabem que eles não vão ter outra chance. E eles sabem também que eles vão perder essa disputa que eles ainda estão lutando para manter, né, essa batalha. Eles sabem que eles vão perder. Então eles foram avisados já que agora haveria um grupo de pessoas na Terra que iriam, de fato, executar um compromisso e implementar um sistema que vai mudar o rumo das coisas. Então, o GO não tem, na verdade, o poder de impedir nada. Nós temos o poder. É que nós não acreditamos ainda. Quando as pessoas despertarem para tudo isso que nós estamos falando e começarem a se unir e agirem em prol dessa mudança, mas não com guerras, revoluções, conflitos, violência, nada disso. Não é através da política. É através da ação e da consciência, da mudança de paradigmas, do conhecimento, da informação que deve ser levada e, principalmente, com a implantação de um sistema que vai trazer dignidade para as pessoas. E esse sistema que vai definitivamente desbancar o sistema do GO é o sistema dourado, que hoje está sendo capitaneado pelo BDM digital, essa ferramenta, essa tecnologia que nós estamos trazendo para ser disruptiva e, de fato, construir essa sustentação, esse lastro que nós precisamos, como dimensionais, como grupo, para ter, de certa forma, o nosso poder. Porque o GO é muito poderoso. Porque eles têm muito dinheiro, eles têm um sistema que eles construíram com a base monetária sem lastro e sem, na verdade, nenhuma sustentação, controlar a humanidade. Então nós temos que trabalhar também nessa esfera material, nessa esfera socioeconômica, porque nós temos que ter ferramentas, empresas, tecnologias, funções a serem exercidas dentro do sistema. Nós não estamos aqui para vivermos de luz, irmos todos lá para Zigurates, ficar lá em cima da montanha esperando o disco voador. Não. O treinamento e o abastecimento energético, de fato, se dá nesses momentos que nós vamos para o nosso encontro dimensional. Mas nosso compromisso e nossa ação é no mundo. É executando um compromisso. Não é fugindo da realidade que nos cerca que nós vamos alcançar nosso objetivo. Então, eles estão esperando essas pessoas que terão uma responsabilidade e uma disponibilidade para a ação, para o serviço, para o compromisso. E assim, essas pessoas terão o contato e a parceria e a segurança e todo o apoio para realizarem esse trabalho do governo do bem, para que o governo oculto seja desmantelado. Agora é a nossa vez. Então a gente tem pouco tempo e a gente tem que trabalhar para ter muito tempo. Por isso a necessidade do prolongamento da vida. O tempo é nosso inimigo, mas a gente tem tudo na mão. Nós temos a oportunidade, inclusive, de rejuvenescer, de parar o envelhecimento, estabilizar esse processo, né, que a gente acha que é normal. Não é.
envelhecer, ficar doente, morrer. Isso é uma doença, isso é artificial. Isso é uma manipulação que fizeram contra a nossa vida. A gente pode reverter esse processo. E Dáquila vai buscar isso. Todos nós. Então, por mais que a gente pense que o GO tem mais poder, que eles têm mais tempo, que a gente não tem tanta chance assim, pelo contrário, nós temos a oportunidade, e é agora. Não podemos esperar para amanhã, não. Certo, mas isso aqui, Rafael, esse do BDM é da outra live, né? O PDM digital dá para fazer uma outra live aí. Vamos fazer, Rafael. Vamos marcar uma hora que você tiver disponibilidade, porque eu sei que a sua vida é muito corrida. Mas vamos marcar, qualquer hora que você puder. E agora eu quero fazer uma outra que foge um pouquinho Está tudo no contexto, porque você falou que quer falar de tudo, né? Mas eu não sei se ainda tem mais, mas essa eu quero falar. A Sara Nantes Flores colocou lá. Cadê? Ratanabá, a cidade perdida da Amazônia. O que significa o nome Ratanabá? Ela quer saber. Ratanabá significa no idioma Irdim, primeira linguagem da Terra trazida pelos Murios, a primeira civilização que chegou aqui neste mundo. Ratanabá, dos reinos para o mundo, império, reinos, mundo. Significa que esta civilização que surgiu na Amazônia há milhões de anos atrás se espalhou por todo o mundo. Grandes construções em pedra, estradas em pedra, que ficaram conhecidos como o Caminho de Peabiru, e muitos túneis subterrâneos, pontes que interligavam os continentes, interconectando essas bases, essas grandes cidades em pedra. Muitas dessas construções ainda existem, estão aí, espalhadas pelo mundo, e são conhecidas como antigas civilizações perdidas, né? No mundo inteiro. Mas, na verdade, era o grande complexo de Ratanabá. Ratanabá era uma humanidade mundial. Só que a capital do mundo ficava na Amazônia, o centro principal. E ela está hoje soterrada devido a grandes mudanças climáticas, era do gelo, dilúvios que cobriram aquela região com muita água, muita lama. Depois a floresta cresceu ali. A floresta é recente, né? Ela não existia ali. Então, quantos metros de profundidade deve estar Ratanabá, a capital do mundo, na Amazônia, soterrada? Nós mostramos uma parte de Ratanabá, podemos até chamar da periferia daquela região da capital do mundo, com algumas quadras que nós conseguimos sobrevoar e mapear. Por isso que Ratanabá ficou conhecido na internet, todo mundo ficou sabendo, e estamos dando continuidade às pesquisas para justamente alcançar novos pontos desse complexo de Ratanabá, para a grande revelação que virá, que com certeza vai chocar o mundo, porque o que nós vamos descobrir em Ratanabá vai mudar a história totalmente. A ciência, a religião, vai ser um choque a princípio, mas será positivo, porque nós vamos ter que enfrentar, né, esse grande movimento de transformação, custe o que custar. Ratanabá será o grande estopim dessa mudança. É um choque de realidade, né? Ai, que é agora? Depois tem o do Pio Santana também, vamos ler o dele. Agora do Ricardo Ferro. Então, a região de Dáquila será a nova capital do mundo? Não digo capital do mundo, né? Mas o grande centro tecnológico, de pesquisa, de conhecimento, de expansão, o Eco-Dáquila, que vai se expandir para o mundo inteiro, como Ratanabá fez no passado. Agora será o Eco-Dáquila, que vai se expandir também. Não creio que seremos vistos como uma capital do mundo, mas, com certeza, um centro
que dali vai expandir para o mundo muitos benefícios, né, que vão transformar a face da Terra, com certeza. Olha, maravilha, maravilha. Agora tem do Pio Santana. Rafael, me fala sobre a cremação. Esse é interessante também. Cremação, né? Cremação é uma prática de muitos que seguem um pouco a doutrina oriental, né? Na Índia ela é muito praticada, devido à crença, né, na libertação do espírito, que teoricamente ajudaria no processo de transcendência espiritual. De fato, quando ocorre a cremação, né, o espírito ele rapidamente se desprende do corpo físico. Entretanto, para aqueles que estão buscando a evolução transmutativa, né, aqueles que estão buscando, após a morte, em algum momento no futuro, retornarem para esta terra e até mesmo atingirem a transmutação após o processo de ascensão para o mundo dos ascensionados, seria interessante para elas não a cremação. Não seria muito interessante a cremação, e sim o enterro, o velório, né? Normalmente, como sempre aconteceu aí na cultura dos povos. Isso porque é importante que o nosso DNA, de alguma maneira, permaneça na Terra, até para uma próxima vida, né? Que nós, porventura, tenhamos a possibilidade de reconstituição ou materialização em certo nível dessa frequência física corporal para um benefício transmutativo futuro. Essa foi a orientação que eles nos passaram, né? Você pode falar um pouco sobre a transmutação? Sim, a transmutação seria o prolongamento da vida, o processo de estabelecer a vida eterna, que não é a vida espiritual, é a vida encarnados. Então, ocorreu um grande engano, né, na história da humanidade. Existem fragmentos na história que a gente vai perceber a luta e a busca por grupos, indivíduos, pela vida eterna. Todos queriam ser imortais, ninguém queria morrer no passado. Por que será isso, né? E a transmutação nada mais é do que o processo que foi ensinado para nós, da humanidade terrestre, para que possamos atingir essa transcendência, transmutação, ou seja, passar em vida para outras dimensões, e não através da morte. Então esse paradigma ele é bem polêmico, porque você quebra essa ideia de que você tem um ciclo de vida e morte contínuo para que aconteça uma ascensão espiritual, sendo que, na verdade, você precisa do corpo físico para essa transmutação, que é muito mais além do que essa ascensão espiritual. Então, Jesus Cristo ensinou a transmutação. Muitos sábios, alquimistas, mestres do passado ensinaram a transmutação. Esse conhecimento era muito divulgado. As antigas escolas de mistérios ensinavam a transmutação, que ocorria nas grandes pirâmides existentes em todo o mundo, que foram construções dos murius também, e dos dimensionais. Então a transmutação ela vai ser muito bem compreendida no futuro, porque o único propósito de nós estarmos aqui, na verdade, é evoluir para atingir a vida eterna. Foi isso que Cristo veio ensinar para nós. Só que só ficou a lei do amor, né? Esqueceram o ensinamento da vida, prolongamento da eternidade. Então a transmutação é isso, é você atingir a eternidade física e passar para outras dimensões com este corpo e vivendo eternamente, sem mais passar pela morte. Aí é bom, hein? Nossa, que maravilha! Elaine França, Bill Emanuel, será? Bill deve ser ela, que acho que ela quer dizer que Bill é Emanuel, será? Mistério. Mistério mesmo. Quem será, né? Eles são muito amigos, né? Isso eu sei. Você falou sobre as placas, Rafael. Você pode dar só um complemento para quem é novo, que não conhece Dáquila? Sim, sim.
A placa seria uma biotecnologia que, segundo eles, quando muitos dimensionais chegaram na Terra e adentraram na terceira dimensão, trouxeram essas placas como se fosse um registro, uma programação do compromisso que eles tinham que realizar aqui. E essas placas estão guardadas até hoje em alguns lugares da Terra, em galerias subterrâneas, em alguns pontos específicos. Inclusive no Mato Grosso do Sul é um desses pontos, né? Na Amazônia, na França, em vários locais. E essas placas são como registros de cada dimensional que está encarnado na Terra, e lá está descrito não só o seu compromisso, mas também as frequências que ele vem gerando nessa programação do seu destino na Terra. Como se fossem 3 linhas da vida que aparecem nessas placas, e ele pode seguir ou não por essa programação da placa. Então, é como se existisse uma tecnologia conectada a todos os dimensionais que estão na Terra. Nós, que temos um compromisso, que temos esse chamado, nós temos essa placa. E um dia poderemos acessá-la para ter o contato direto, né, e o resgate dessa memória cósmica também. Gente, olha, é interessante. Eu quero falar para vocês que nós estamos se encaminhando para o final. Falamos para o Rafael que era 1h30 no máximo, mas aí começa a prosa fica boa e vai estendendo, né? E então, mas eu quero convidar todos vocês para sábado. Tem uma live muito especial no meu canal. Nós vamos falar sobre as etnias indígenas. É um trabalho muito bonito da Aquila Pesquisa, né, Rafael? Que está fazendo o Urandir, né? Quer Exatamente. falar um pouquinho sobre... Sim, a voz das etnias, né? Nós estamos dando a voz para todas as etnias, os povos originários, a expressarem a sua indignação, né? A sua vontade de mudanças, o apelo que eles têm a de trazer para as lideranças do Brasil e do mundo, porque eles estão sendo injustiçados, estão sendo esquecidos, né? Porque eles trazem um conhecimento, uma herança cultural, uma tradição que incomodaria muito os donos do mundo. Eles não querem que esses povos originários fiquem em evidência, eles querem que eles fiquem abandonados, esquecidos, e isso não pode acontecer, porque são os descendentes dos Murios, ainda vivos, que trazem a sabedoria e o conhecimento, inclusive a genética, que deve ser preservada. Então, esses povos foram esquecidos, estão tentando dizimar, né, as últimas tribos que existem no mundo, justamente para que a gente não tenha acesso ao legado que eles deixaram e tem que deixar ainda mais. Então, nós estamos resgatando essa parceria com os indígenas justamente para dar continuidade a esse trabalho, essa missão, que também faz parte do nosso compromisso com os povos originários, né? Estou muito feliz por você, Rafael, a sua graça, a sua educação, e foi uma live maravilhosa, eu aprendi muito. Só tenho que te agradecer o carinho e a sua disponibilidade. Fique à vontade. Obrigado, Sheila. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, semeando um pouquinho de luz na mente e no coração de todas as pessoas. Fica o convite para que a gente possa caminhar cada vez mais unidos, de mãos dadas, em prol desse legado que temos que deixar. Então fica o convite para todos. Vamos em frente, sem olhar para trás. Não importa as circunstâncias da vida. Vamos juntos, porque a vitória está garantida. Obrigado. Muito obrigada a todos. Tenham um final de semana maravilhoso. E não esqueça, sábado aqui, às 21h, horário de Brasília, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Rafael. Muito obrigada.